Fala pessoal, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula, e essa aula aqui, ela tá imperdível. A gente vai estar trazendo mais conteúdo para vocês aí sobre estratégias financeiras, sobre estratégias de negócios, de business. Então, são todos modelos validados pela nossa assessoria, e aqui a gente vai falar muito sobre como que funciona a nossa assessoria. E se você quer também se tornar um assessor que auxilia empresários, empreendedores, empresa, diretores, gestores a tomar uma decisão mais assertiva, então você precisa entrar para a nossa comunidade oligarca, você precisa acessar a nossa comunidade para se tornar um assessor de sucesso, entender sobre o mercado financeiro, entender como que a gente que a gente entrega soluções para os nossos clientes, aquilo que traz resultados. Então você precisa participar da nossa comunidade oligarca para se tornar um assessor financeiro na nossa empresa, do nosso time aí, beleza? Então hoje a gente vai estar focando bastante nisso, sobre assessoria financeira e como que a nossa assessoria ela é uma fábrica de empresários que cresce com estratégia, que alcançam novos patamares, que alcançam novos resultados, que consegue aumentar o seu faturamento, que consegue aumentar a sua receita, reduzir custos, evitar percas, né, operacionais. Então essas aulas têm ajudado muito os nossos parceiros, têm ajudado muito aí um leque de pessoas, de empresários, toda uma comunidade aí. Então, sem mais delongas, vamos partir para a nossa aula de hoje. A gente vai estar focando aqui no começo da aula um pouco sobre a assessoria financeira, né? Como que a gente usa a alavancagem, como que a gente estrutura uma governança corporativa, inteligência financeira para alcançar resultados extraordinários. Então a gente vai estar comentando sobre isso, vai estar falando muito sobre essas estratégias, sobre como que funciona o assessoramento. Então não percam essa aula, porque o conteúdo ele tá extraordinário, ele tá excelente. E quem é o assessor financeiro? O assessor financeiro, ele não é um contador e também não é um consultor genérico. Ele é o profissional que fica na linha de frente junto com os gestores, junto com os diretores, junto com os empresários, trazendo dados, informações, assessorando, fazendo levantamento de dados, de informações. É um parceiro estratégico de fato, que ajuda na tomada de decisões, que apresenta soluções, que vai de encontro com o objetivo, né, dos nossos clientes, que vai de encontro com o objetivo, com as metas empresariais. Então nós somos um agente que entrega soluções e nós somos remunerados com base no resultado que a gente entrega, que a gente apresenta para os nossos clientes. Então tá aí a importância de a gente ter um olhar frio sobre a operação, ter um olhar calculista e muito bem pensado para que a gente possa apresentar soluções que vá gerar resultados financeiros, resultados positivos. Então a gente foca primeiramente, né, em fazer essa análise, em ter um panorama geral da operação. E isso integra com finanças, tributário, governança, toda a estrutura empresarial. Então a gente faz essa análise, a gente identifica possíveis gargalos, a gente identifica onde que a gente consegue otimizar. E aqui é um ponto muito importante, porque a otimização constante ela faz parte, né, do nosso trabalho, e só assim a gente consegue ir para os próximos níveis, otimizando, reduzindo custos, buscando um fornecedor com custo-benefício melhor,
sem perder a qualidade, sem perder a agilidade na execução. Então esse é o foco do nosso trabalho, é onde que a gente atua, é otimizando essas questões, é trazendo, é propondo essas soluções. Então a gente é bem assertivo, a gente é bem pontual nas demandas que a gente apresenta, e ter esse olhar frio e ter essa análise aprofundada faz com que as soluções que a gente apresenta elas sejam bem assertivas, tragam resultados aí bem relevantes para a operação. E bom, se você ainda não sabia, né, como que o assessor financeiro ele faz essa análise aí, né, essa análise 360, então você já está sabendo agora, está entendendo como que a gente analisa, né, os primeiros passos, digamos assim, quando a gente entra numa operação. Então esse é o ponto principal. Eu acredito que sem uma análise fria, sem pegar o momentum do negócio, pegar o time, a gente não consegue estruturar uma boa operação. Então ter esse entendimento, ter essa clareza é que de fato vai mudar o jogo e vai fazer com que você tenha resultado. O nosso trabalho é gerar resultado, otimizar resultado, fazer as coisas acontecerem. Então fica aí os pontos que a gente avalia, fica aí como que é o nosso modelo, que é um modelo estratégico, né, de uma pessoa, de um profissional que está de fora da operação, mas ele entra na operação para identificar todos os pontos que precisam de atenção. Então a gente consegue ter uma avaliação fria do negócio, de fora para depois entrar dentro com uma implementação, com uma solução. Então a gente sempre consegue ser bem estratégico nessa parte aí. Bom, indo aqui para o lado um pouco de alavancagem patrimonial. Não sei se eu comentei com vocês, mas para gerar resultados extraordinários é imprescindível que você tenha um nível ou tenha um grau de alavancagem. E se você hoje não está utilizando a alavancagem patrimonial, meu caro, você está deixando muito dinheiro na mesa, está perdendo muito espaço no mercado. E por que eu digo isso? Se você tem uma operação bem estruturada, se você tem uma operação rodando com cash flow positivo, com uma estrutura sólida, né, funcionando tudo adequadamente, a pergunta que eu deveria, e se tiver oportunidade vou te fazer, é por que você não está trabalhando com alavancagem patrimonial? Por que você não está otimizando esses resultados, fazendo uma captação de recurso para otimizar ou para exponencializar os seus resultados? E aí existem dezenas de instrumentos que a gente pode utilizar para fazer essa captação. Aí depende muito do porte, do tamanho da sua operação, né, do investimento que vai ser feito, da implementação que vai ser realizada. Então a alavancagem patrimonial é o fator decisivo para te colocar em um novo nível, para fazer com que você ganhe competitividade, com que você ganhe espaço no mercado. E também atrelado a isso, né, quando a gente fala de alavancagem patrimonial, a gente está falando de captação. Quando a gente fala de captação, a gente está falando de taxa de juros. Qual que é a taxa que você vai trabalhar? Esse que é o ponto decisivo que a gente tem que avaliar e que a gente precisa entender. Se você fez uma captação de um recurso de uma taxa de 2,5 ao mês, o seu resultado operacional, o seu resultado líquido operacional, ele precisa estar acima dessa taxa percentual. Então, quando você tem um resultado líquido operacional acima dessa taxa e a gente identifica que existe uma taxa interna de retorno favorável que garante ainda uma margem, uma gordura para a gente fazer o investimento, para a gente pegar esse recurso
e para expandir a operação, a pergunta que a gente tem que se fazer é por que a gente já não está fazendo isso? Por que a gente já não está realizando esse procedimento, fazendo essa implementação? E aqui é um ponto que eu também não posso deixar de comentar, que é as garantias. Né? Que daí a gente já está falando do instrumento que a gente vai estar utilizando para fazer essa captação. Né? E aqui a gente está falando de um CCB, né, que é um crédito mais generalístico. A gente está falando de um CRI, uma estrutura de crédito imobiliário ou um patrimônio, né, empresarial. A gente pode usar essas estruturas como garantia, né? O equity, até mesmo o equity a gente pode usar como garantia para fazer a captação, para trazer esse recurso para dentro da sua operação e não buscar esse recurso tendo um cash flow positivo, tendo um resultado, uma taxa mínima de atratividade, né? Colocando uma margem ali de erro para fazer o investimento, para fazer a nova aquisição, para aumentar a produtividade. É necessário, né, que a gente faça essa implementação, que a gente busque esse recurso, que a gente vá de fato fazendo, né, essas implementações, fazendo essas estratégias, colocando em prática. Então faz parte do jogo a gente pensar estrategicamente, pensar inteligentemente. E o recurso, né, ele flui para empresas, para operações que estão bem consolidadas, que tem um resultado operacional aí relevante. Então, a alavancagem patrimonial ela tem que ser aí um fator importante dentro da sua operação. E aí que a gente entra num ponto também, né? Quando a gente está falando de alavancagem, a gente precisa, qual que é o grau de alavancagem? Aí a gente tem que ver se a sua estrutura, se a sua operação hoje suporta, qual que é o grau de alavancagem que a sua operação hoje ela suporta. Então, você como gestor muitas das vezes não tem esses dados, não tem essas informações que somente um assessor financeiro, uma pessoa que está do lado de fora consegue avaliar friamente, consegue ver se existe demanda real, se existe margem para a gente trazer esse capital e para fazer essa alavancagem operacional, ver se a estrutura ela suporta o capital, porque existem algumas operações que assim roda lindo com um capital de 300 mil. A partir do momento que você começa a trabalhar com um capital de 5, 10, 15 milhões dentro da operação, a empresa quebra. Por quê? Não teve estrutura para suportar o capital, para suportar suportar, né, essa pressão que vem com o capital. Então é extremamente importante a gente fazer essa análise, fazer esse entendimento, fazer uma pesquisa de mercado, ver se existe margem para a gente trazer esse recurso, para daí sim a gente implementar as estratégias, implementar as soluções. Então esse é um ponto muito importante que a gente tem que estar sempre avaliando, sempre pensando aí. Rede operacional. Aqui é um instrumento que a gente usa, né? É um instrumento financeiro para mitigar certas operações. E o que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que vamos supor aí que uma mineradora ela produz 500 mil dólares por mês. Essa é a produção mensal dessa mineradora de prata. E se, pela análise que já foi feita, pela estrutura, existe essa produtividade, essa produção mensal, agora pensa comigo que nos últimos 2, 3 meses a gente teve uma oscilação da prata, tudo bem que foi para cima, mas a gente teve uma oscilação de 50%. Esse cara que não faz um hedge operacional,
essa mineradora que não faz um hedge operacional dessa produtividade mensal que ele tem, ele perde muita grana, muita mesmo. Mas nesse caso aqui a gente falou de uma valorização, né? A gente falou de uma valorização. A prata ela valorizou 40% nos últimos 3 meses aí. Mas agora pensa comigo se fosse uma desvalorização. Qual que ia ser esse cara tem um 40% de perda na operação dele. Então, entende a importância de fazer um hedge operacional, de travar esse fluxo futuro? Então, são pontos que a gente avalia e que precisa de análise, precisa ver qual que é o fator da sua operação hoje que está sujeito, se a sua operação hoje ela está sujeita ao dólar, se ela está sujeito ao euro, ou está sujeito a commodities. Ter esse entendimento e fazer essas análises é o que de fato vai fazer com que você tenha resultado, com que você alcance um novo nível. Isso daqui se chama sofisticação operacional. E, obviamente, a análise do DRE, que é o demonstrativo, é o que vai falar por si próprio. O próprio DRE vai demonstrar que o papel do assessor financeiro tá trazendo resultado ou não. Se está trazendo resultado, se as soluções que foram propostas, foram colocadas na mesa, está trazendo resultado ou não. O DRE fala por si próprio. E a gente faz uma análise, faz um backtest de até 3 anos anteriores. Qual que foi a margem de crescimento? A gente cresceu 10% ao ano. Mas esse ano aqui, conforme a gente entrou com a assessoria, com as otimizações, com as implementações, a gente conseguiu crescer 15%, 16%. É dessa forma que nós somos remunerados. Trazendo essas soluções. Entende? E outra, detalhe, a gente tem apenas um percentual desse resultado. Então, trazer soluções que vai fazer com que você tenha uma otimização da sua operação hoje, é o que vai garantir que eu coloque comida na minha mesa. É o que vai garantir que eu consiga pagar minhas contas no final do mês. Então o meu foco é gerar resultados com controle de custos, com otimização operacional, com investimentos estratégicos, com proteção patrimonial, com alavancagem, trazendo capital, trazendo funding institucional para dentro da operação. Entende a importância de ter um assessor estratégico dentro da sua operação hoje? Deixa aqui nos comentários se você já sabia desses instrumentos financeiros que a gente está comentando aqui. Se você já ouviu falar sobre hedge operacional, hedge. E aqui a gente está falando de apenas uma commodity, da prata. Mas pode ser sujeito, ou você pode ter um posto de gasolina e pode estar sujeito à oscilação do petróleo. Você pode até ganhar ou perder com a valorização do petróleo, se você não estiver olhando para essas informações. E aqui também a gente está falando, né, sobre o fluxo
sobre o fluxo empresarial. Mas a gente também tem que pensar sobre a ótica pessoal. Se hoje também você não tem uma parte do seu patrimônio, hoje 100% do seu patrimônio está em um único país, se você não tem pelo menos do seu patrimônio, vamos dizer aí que o seu patrimônio é de 5 milhões, se você não tem pelo menos 1 milhão fora do Brasil, cara, ou em outros lugares, seja em ativos, seja em imóveis, seja em moedas, é uma loucura. É uma loucura não pensar nisso ou não diversificar. Indo para o lado da estratégia tributária, esse é um ponto que a gente trabalha muito. E eu digo isso muito porque mais de 70% dos casos a gente consegue reduzir custos tributários. A gente consegue identificar uma otimização, uma reestruturação. Hoje, muitas pessoas podem estar deixando muito dinheiro na mesa e pagando muito mais imposto do que deveria, porque não tem uma estrutura adequada com o seu nível de faturamento ou com o seu nível operacional. Não tem uma estrutura de blindagem, uma holding patrimonial. E isso é um fator que você só vai sentir quando o calo apertar. Então, a importância de você fazer essas análises, de buscar essas informações, ter um parceiro estratégico que trabalha constantemente e ativamente para identificar esses pontos, para trabalhar essas estratégias e essas otimizações, é o que de fato vai te colocar num novo nível, vai te fazer jogar um novo jogo, vai te liberar tempo para pensar estrategicamente. Então, o assessor financeiro ele foca muito nessas questões, nesses pontos, porque é algo que a gente trabalha aqui todo dia, a gente está todos os dias lidando com essas situações. Então, é importante a gente reavaliar o operacional, reavaliar como que está a estrutura financeira, olhar mais atentamente para esses pontos. E eu vou te falar uma coisa, se você pode até desconsiderar isso ou não dar importância para isso que eu estou falando, mas o seu concorrente que dá importância para isso e que analisa e que tem um assessor financeiro para auxiliar estrategicamente ele a tomar as decisões e fazer essas otimizações, ele vai te engolir, cara. Ele vai tomar seu mercado, ele vai tomar seus clientes. Porque esse é o nosso jogo. Esse é o nosso jogo, é ganhar mercado, otimizar, reduzir custos, blindar juridicamente. Entende que se você não está jogando esse jogo é porque você já está ficando para trás? Deixa aqui nos comentários aqui. Quero receber uma assessoria. Eu ainda não sabia sobre esses instrumentos, sobre essas estratégias, mas agora eu quero começar a jogar um novo nível, ir para um próximo passo e começar a otimizar os resultados da minha empresa. Coloque aqui nos comentários aqui, ó, assessoria. Eu vou chamar você ou alguém do meu time vai chamar você para a gente marcar uma reunião, para a gente entender de fato como que a gente pode otimizar os resultados do seu negócio.
Aonde que a gente vai atuar? Qual que é o ponto que precisa de uma otimização, de uma estruturação? Se hoje você fala assim, Jean, hoje o meu operacional está uma beleza, a gente está crescendo 10, 15% ao ano, a gente está tendo um resultado positivo, tá? Beleza, então vamos melhorar isso. Vamos trazer um fundo, um capital maior para dentro dessa operação. Vamos exponencializar esse resultado. Qual que é a dor que você tem hoje? Hoje eu estou muito preso dentro do meu operacional, tudo depende de mim, eu tenho que apagar incêndio. Então, cara, você precisa se libertar, você precisa colocar pessoas tão inteligentes quanto você para tocar esse negócio, para te dar liberdade de tempo. E é nesses pontos que a gente trabalha, é nisso que a gente busca todos os dias aqui apresentar para os nossos clientes. E de fato, você pode pensar assim, Gia, mas está otimizando, é trazer resultado financeiro. Cara, a gente está trazendo, de fato, a gente não está apenas otimizando resultados financeiros, a gente está dando liberdade de tempo, liberdade para você estar com a sua família, liberdade para você poder passar mais tempo de qualidade, matricular os seus filhos numa universidade, numa escola particular, você ir morar num bairro com uma segurança mais adequada. Você entende que isso é qualidade de vida? E ter alguém pensando proativamente para otimizar os resultados do seu negócio é o que de fato vai te colocar num novo nível? Esse é o jogo. Esse é o jogo real. E falando um pouco sobre crédito corporativo, sobre captação, enfim, aí a gente entra num nível de conversação que eu gosto muito, inclusive. Existem alguns casos que a gente entra dentro da operação, primeiro faz uma análise de fora, faz um panorama geral, e quando entra dentro da operação, vê que a situação ela está complicada, tem um passivo muito grande que está consumindo mais de 30, 40, 50% da receita bruta, seja um contrato de capital de giro, uma taxa muito fora do que aquilo que é praticado no mercado, seja por um outro passivo minando e que não está sendo eficientemente utilizado para gerar melhores resultados. E aqui é um ponto que a gente avalia muito, que é o crédito corporativo, tanto para fazer a aquisição, para fazer a captação, quanto se não é aquilo que está consumindo a receita do seu fluxo hoje, da sua DRE. Existem casos que a gente vai atrás de buscar o recurso, existem casos que a gente vai também mitigar, a gente vai tratar como um passivo. Então, quando a gente consegue olhar de fora e consegue ver o time, consegue ver o momento do negócio, a gente consegue ser muito mais assertivo do cara que ele está só dentro do operacional, ele está preso ali dentro daquela roda, correndo em círculo, não consegue ver adiante, não consegue ter um panorama geral do negócio e não vê que tem uma taxa gigantesca consumindo todo o resultado operacional da empresa. E isso só se consegue analisar olhando primeiramente de fora e depois claramente também entendendo como que está a operação por dentro. E um ponto aqui que eu tenho que comentar, que é a antecipação de recebíveis. Eu vejo casos de empresários pagando taxas absurdas para receber o dinheiro, para ter um valor presente maior. E quando a gente fala de antecipação de recebíveis, que é pagar uma taxa para receber um valor futuro no valor presente, cara, tem gente que, olha, parece loucura, para mim é uma loucura, paga mais
para receber no presente por causa de uma falta de planejamento, por uma falta de entendimento. E aqui a gente está falando de FDIC, CRI, CRA, pagando mais que a taxa mínima de atratividade, cara, para trazer o dinheiro que ia receber integralmente. E muitas das vezes, quando traz esse dinheiro a valor presente, perde toda a margem de lucro, grande parte da margem de lucro. Cara, para mim isso é um absurdo. É um absurdo. Porém, existem casos, dependendo da taxa, sim, é viável, dependendo da sua margem de lucro, é interessante e recomendável, inclusive, fazer antecipação. Se você tem uma margem, tem uma gordura boa, trazer esse dinheiro a valor presente para injetar mais dentro da operação e fazer uma exponencialização, pô, legal. Aí, concordo, maravilha, vamos trazer esse valor a presente mesmo e alavancar esse resultado. Aí sim. Mas aí você tem que entender que quando você faz uma antecipação de recebível, é como se você estivesse pegando um dinheiro emprestado. E outra, um dinheiro que já era seu, né? Ia ser seu no futuro, só que você traz a presente, enfim. Reestruturação de dívida. Eu comentei aqui, né, no ponto 1 aqui, né, nesse card 1, mas são coisas que a gente precisa avaliar também, que é reorganizar, que é organizar os passivos, mitigar alguns, entrar com algumas ações para reduzir esses custos, que muitas das vezes, se não tratado, acaba quebrando a empresa. E isso é um ponto que eu gosto muito de tratar aqui, porque a gente atendeu um cliente, se eu não me engano, mês retrasado, a gente reduziu muito, mas um absurdo. É papo de mais de 80%, tá? Só para vocês terem uma ideia do custo efetivo total de um passivo de um cliente nosso, apenas com a estratégia de reestruturação de dívida. E existem situações, tá? São situações e situações. Existem situações que a gente consegue até 95%. Entrando com implementações, entrando com ações contundentes, chamando para a mesa de negociação, dando as cartas do jogo. Não, porque veja bem, se você não está sendo o agente que cria o jogo, cara, você está jogando um jogo dos caras. E aí é juros sobre juros e você que se foda. Ter essa organização e pensar nisso estrategicamente vai mudar o jogo, vai te colocar num novo nível. E se não te colocar no novo nível, cara, eu saio da sua operação e ainda trabalho de graça para você. Porque essas implementações, essas soluções que a gente trabalha, te coloca num novo nível, de fato. Faz você jogar um jogo mais sofisticado, mais limpo, mais estratégico, mais enxuto. Cara, a gente vai naqueles pontos mais chatos, que é negociar com o fornecedor, diminuir custo, buscar desconto.
ir negociar com o banco, que é assim, já é uma coisa chata, nem vou falar, mas você entendeu. Enfim, para gerar resultado para dentro da sua operação, para dentro do seu negócio. E aqui, né, indo para o lado aqui das negociações bancárias aqui, né, eu coloquei aqui, né, relacionamentos estratégicos com instituições financeiras. Inclusive a gente trabalha com as instituições financeiras, a gente faz captações com instituições financeiras, captações de capital de giro, né, financiamento imobiliário para fazer aquisições de galpões, né, de apartamentos, enfim, qual for a necessidade do cliente. A gente tem parceria com instituições, só que a gente também a gente dá uma de policial bom e policial mal aqui, né? Porque a gente tem a nossa área também que é contundente com as instituições financeiras, que trabalha para reduzir custos, reduzir passivo, reduzir taxas, brigar por, né, contratos que está fora daquilo que a gente entende que é o mínimo aceitável. Então é interessante fazer esse jogo aí. E se você não está olhando para isso hoje, pode estar deixando muito dinheiro na mesa. Com certeza está deixando muito dinheiro na mesa. Tudo isso, né, vem linkado com análise de dados, com informações coletadas, tanto de mercado quanto da sua própria operação, otimização. E aqui a gente tem um olhar muito crítico quanto a isso, quanto àquilo que a gente acredita que vai trazer resultado. E se o gargalo for operacional, a gente também implica essa situação e coloca na mesa e mostra o porquê de hoje essa operação ela não está gerando tanto resultado, ou qual é o gargalo que está impedindo isso. Agora, a atitude de tomar a decisão, de fazer a implementação, porque a gente apresenta o problema e apresenta também a solução. Agora, a decisão de fazer a implementação ou não, ela fica na sua mão. Então, a gente fazer a análise de EBITDA, de DRE, de balanço, de todos os KPIs financeiros, de ROI. Então, é o que de fato dá consistência para a gente apresentar essas soluções, para a gente apresentar essas implementações. E a gente está simplesmente mostrando fatos. E aqui, logicamente, quando a gente começa a fazer essa análise, a gente tem que fazer, né, um backtest também, fazer projeções futuras, para que, se a gente não atingir a meta, a gente vai chegar muito perto da meta. E se no exercício que a gente projetou ainda a meta não foi alcançada, a gente vai projetar uma meta ainda maior para o próximo ciclo, porque a gente já tem informação suficiente das implementações que a gente fez, quais foram os resultados dessas implementações, quanto que isso gerou de eficiência e quanto que isso gerou de resultado, para que a gente possa otimizar ainda mais, para que a gente possa alcançar a meta, possa bater a meta. Então, são alguns aí, alguns dados que a gente analisa, que a gente gosta muito de analisar antes de apresentar uma solução. E compliance e governança. É indispensável que a gente não deixe de falar sobre isso.
E aqui a gente tem que aplicar metodologia, aplicar uma estrutura bem contundente e bem sólida para que a estrutura, ela estando muito bem alinhado, muito bem estruturado, que é a base, quando a gente for fazer as implementações e tocar em, por exemplo, quando a gente está falando de estratégias de blindagem, de proteção operacional, ou holding patrimonial, ou uma holding controladora, para fazer essa estrutura, enfim, de compliance e governança, é extremamente importante que tudo esteja muito bem encaixado. É importante que isso esteja muito bem alinhado com sócios, com gestores, diretores. E quando a gente fala, né, de trazer um capital, é necessário que tenha essa estruturação. É necessário que a gente faça auditoria, que a gente faça uma análise da estrutura e implemente cláusulas, implemente regras, implemente algumas regras regimentais, regras internas, para que o resultado ele seja o mais eficiente possível. Então, ter esse alinhamento, ter essa conversa, ter essas reuniões é o que de fato vai fazer com que todo o time, toda a estrutura ali principal esteja alinhado com os objetivos da empresa, esteja alinhado com os objetivos do negócio. E, por último aqui, falando um pouco, né, de como funciona, basicamente a nossa assessoria, que é fazer o diagnóstico, faz o mapeamento, traça um plano, implementa. Basicamente, essas são as ferramentas que a gente usa para fazer uma análise, para traçar uma estratégia, para traçar uma projeção e para apresentar soluções de implementação operacional. Tudo isso é pensado, tudo isso é calculado com base em coleta de dados, informações, pesquisa de mercado, com números que amparem a tomada de decisão, para que a gente consiga ser mais assertivo e, consequentemente, mais lucrativo. Então, esses são os pontos que a gente avalia. Agora, se você ainda não tem um assessor financeiro para te ajudar com essas análises, para te ajudar proativamente a buscar esse resultado, a buscar esse novo nível, para apresentar essas soluções, para ir atrás de instituições financeiras, para, por exemplo, estruturar um contrato de swap para sua empresa, para trocar uma taxa de juros, enfim, para mitigar algum risco operacional para dentro da sua empresa, cara, tá deixando dinheiro na mesa e tá perdendo espaço no mercado, porque o empresário que tem um assessor financeiro estratégico do lado dele, cara, vai arregaçar com tudo, vai tomar espaço no mercado e vai gerar mais resultados. Com mais resultados,
consegue otimizar o custo do produto ou serviço que está trabalhando, e quando começa a ter uma otimização de custo também do produto, cara, se tem uma empresa concorrente com o mesmo produto ou serviço, ou às vezes com produto ou serviço 10 vezes melhor, com um preço mais competitivo, adivinha para onde o seu cliente vai? E aqui a gente trabalha com resultados reais, é assim que a gente é remunerado. Se a gente não entregar resultados, se eu não apresentar nenhuma solução para você, eu não pago minhas contas no final do mês. Esse é o meu trabalho, é buscar informação, fazer coleta de dados, apresentar propostas, soluções, fazer reunião com o time, fazer implicações e às vezes até críticas, se necessário. Agora, a decisão de tomar a decisão, ela é totalmente sua. E aí a gente vê se você está pronto para jogar o próximo nível ou não. Porque o cara que está pronto, quando ele vê as informações, os dados que a gente traz, ele fala, bora, vamos implementar, vamos fazer acontecer. E nesses casos, a gente é muito assertivo. E nesses casos a gente consegue gerar um resultado extraordinário. A gente faz um diagnóstico personalizado para cada cliente, para cada situação. Entende como que isso muda o jogo? Mas é isso, pessoal. Se você ainda não tem um assessor financeiro, comenta aqui embaixo, assessoria. Alguém do meu time ou eu mesmo vou entrar em contato contigo. A gente vai marcar uma reunião, a gente vai entender como que a gente pode otimizar os resultados da sua empresa, como que a gente pode alcançar um novo nível, fazer uma nova projeção para otimizar os seus resultados. Beleza? É isso, essa aula por hoje fica por aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal para ver mais conteúdos como esse. Um abraço e até a próxima.